Olá, Futura FM, programa Dom de Resende. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio Futura FM, a todos os telespectadores, Matheus aqui falando. E hoje, como todos os ouvintes podem ver, e os telespectadores da Futura FM podem acompanhar, eu estou aqui no 4º Batalhão de Engenharia de Itajubá para acompanhar a formatura alusiva, em homenagem ao Dia do Soldado. Então vamos ter diversas entrevistas aqui com os coronéis, com os comandantes do local. E para todos os ouvintes que estiverem vendo pelo Facebook e pelo YouTube da Futura FM, vão estar podendo acompanhar as entrevistas e os acontecimentos que estão ocorrendo nesse dia. Então, vamos lá. Então, Adão de Resende, eu estou aqui agora no 4º Batalhão de Engenharia de Combate de Itajubá, sobre as comemorações do Dia do Soldado. E eu estou aqui com o Coronel Cleiton para falar um pouquinho do Dia do Soldado. Coronel Cleiton, bom dia. Bom dia, satisfação falar com vocês. Um prazer recebê-los aqui no batalhão. O batalhão hoje é um dia muito especial, a gente comemorando, né, o Dia do Soldado. É um dia que o Exército Brasileiro ele presta uma homenagem ao grande soldado que foi Caxias, patrono do Exército Brasileiro, né? Mas ao mesmo tempo também ele presta uma homenagem a todos os soldados. Os nossos soldados, neste momento, defendem as nossas fronteiras, os nossos soldados que auxiliam na distribuição de água no Nordeste, os nossos soldados envolvidos na construção de estradas, pontes, ferrovias, contribuindo com o desenvolvimento nacional, os nossos soldados, né, que já sacrificaram a sua vida lutando por um país melhor. É uma oportunidade muito especial, um dia muito especial para o Exército Brasileiro comemorar o seu Dia do Soldado. Coronel Cleiton, qual que é a importância do Duque de Caxias para o Exército Brasileiro? O que o senhor vê que mais importante do Caxias para representar, para ser um patrono do Exército Brasileiro, que é um exército tão grande? O que você vê de tão importante do Duque de Caxias? O Duque de Caxias é o nosso pacificador. Ele atuou num período muito complicado da história do país. Foi logo após a independência do país, em 1822. Caxias já iniciou lutando nas diversas batalhas pela independência que ocorreram no período, mas principalmente aquelas ocorridas no período regencial, que foi de 1831 a 1840, onde ele teve uma participação fundamental pacificando aquelas revoltas da cabanagem no Pará, Balaiada no Maranhão, revoltas liberais em São Paulo, em Minas Gerais. A atuação dele nessas revoltas, pacificando de uma forma patriótica, humilde, com muita honradez, foi fundamental para que o Brasil hoje tenha esse tamanho continental que o país possui.
E se for para pensar, Coronel, o Duque de Caxias foi de extrema importância porque o Brasil ainda estava se garantindo como unidade, não tinha uma identidade brasileira, por assim dizer. E tanto que tinha muitas revoltas durante o sul, no sul, em Pernambuco. É exatamente isso. Ele teve um processo muito bom de manter a unidade do Brasil. Corretamente, foi num período, como eu citei, um período complexo da nossa história, né? E ainda com aquele sentimento ainda muito forte do português, algumas províncias buscando se emancipar, e Caxias ele teve essa participação fundamental, mantendo a coesão, a união nacional. Eu acho que se não fosse por ele também, o Brasil teria se dividido em várias unidades, assim como os países aqui da América Poderia do Sul. ter se fragmentado em outras repúblicas, como é comum, né, que ocorreram com as de língua espanhola. Coronel Clayton, o senhor que escolheu uma carreira militar, por que o senhor justamente escolheu uma carreira militar? O que o senhor vê de tão importante no Exército, para o povo brasileiro, para você inclusive, que você escolheu uma carreira tão importante assim? É uma carreira que a gente sente muito orgulho de fazer parte dela, né? A gente, o militar, ele é um militar voltado para o sentimento de país, sentimento de nação, e isso é que nos move, não é, pensar o Brasil e lutar por um Brasil cada vez melhor. Cada vez melhor, né? Coronel, Pega, eu tô formulando uma pergunta, perdão. E para os jovens que querem fazer a carreira militar, se querem participar do Exército, o que o senhor recomenda para eles? O que eles devem fazer para adentrar no Exército? Por exemplo, o Código Militar, o que o senhor acha? O Exército ele tem várias portas de entrada, não é? O batalhão aqui, o nosso 4º Batalhão de Engenharia de Combate, ele é uma grande escola. Então aqui o jovem, ele é formado, a gente tem a formação do nosso soldado. O batalhão, ele já trabalha desde 1939 formando os oficiais da reserva. E esse ano o batalhão também atuando na formação dos nossos sargentos de carreira. Então o batalhão, ele tem várias portas de entrada, assim como o próprio Exército possibilita diversas portas de entrada para os nossos jovens. Então aqueles que buscam seguir a carreira das armas, né? A gente se encontra à disposição para qualquer tipo de esclarecimento, não é? Basta procurar o batalhão, mas é isso. Coronel, da filosofia militar, o que o senhor mais admira? O que o senhor mais admira do código militar, por exemplo? Que o senhor mais vê que a pessoa possa levar para a sociedade, possa levar para a vida dela? O que o senhor... É o amor à pátria. Não é o amor à pátria, são os nossos valores militares. Em um momento tão complicado que o nosso país enfrentou recentemente, ainda continua enfrentando, as Forças Armadas elas continuam, né, como uma instituição de maior credibilidade perante a sociedade. Isso a gente encontra a resposta, né, nos nossos valores. A instituição permaneceu firme em seus valores, a sociedade nesse período veio buscar se reforçar nesses valores militares. Eu acredito que isso é o que a gente tem de mais forte, são os nossos valores militares. O Coronel, defender um país como o Brasil é complicado, é difícil? Porque o Brasil tem fronteiras imensas, tem grande variedade das florestas, inclusive. Tanto que afora tem muita gente de olho no Tesouro Brasileiro. É muito difícil mesmo defender o Exército Brasileiro. Como foi lido na ordem do dia do comandante do Exército, né, são quase 17 mil quilômetros de fronteira terrestre e é um trabalho diuturno dos nossos soldados, permanecendo firme de uma forma perene na vigilância e na defesa dessas fronteiras. É um trabalho complexo, muito difícil, mas realizado com muito amor, com muito profissionalismo. Coronel, o que foi comemorado hoje aqui dia 25, sexta-feira agora? O que foi comemorado? A gente comemorou hoje o Dia do Soldado, né? Como eu citei, é uma formatura dedicada a prestar uma homenagem ao Duque de Caxias e a todos os soldados brasileiros. Mas também aproveitamos a oportunidade para realizar a entrega de condecorações a militares do batalhão, diversos militares, oficiais, subtenentes, sargentos, que é o reconhecimento do Exército Brasileiro pelo trabalho realizado por esses militares. Além disso, nós tivemos o juramento à bandeira dos nossos alunos do curso de sargento, do NPUR e também dos soldados incorporados no corrente ano. Juramento à bandeira é um
talvez um dos mais solenes e significativos na carreira do jovem militar. É onde ele estabelece um compromisso ali permanente com a pátria, não é? Se for possível, até com sacrifício da própria vida para defendê-la. Então esses foram os 3 grandes objetivos da nossa cerimônia nesta manhã. Coronel, do legado militar, seria o respeito também à hierarquia uma coisa extremamente importante no Exército? É fundamental, são um dos nossos pilares básicos, né? A hierarquia e a disciplina. São os 2 grandes pilares da nossa instituição. Esses a gente mantém firme. E uma das funções do Exército também seria garantir a estabilidade política e da sociedade. O que o senhor tem? Não, é uma das missões constitucionais, a garantia da lei e da ordem e também dos poderes constituídos, né? Está previsto na Constituição. Coronel, muito obrigado mesmo pela entrevista. Eu tenho um respeito enorme pelo Exército, viu? Tanto que eu digo que o que o homem deseja são 3 coisas: a liberdade, livre associação e uma estabilidade. A coisa mais importante e que garante a liberdade é a livre associação, é a estabilidade. E quem garante isso é o Exército. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço toda a deferência, agradeço as palavras. A gente se sente muito honrado em recebê-los aqui no batalhão e ter a oportunidade de prestar esse esclarecimento. O batalhão permanece sempre de portas abertas a todos os senhores e as senhoras. Muito obrigado. Muito obrigado. Voltamos agora com o programa Adão de Resende. E logo após a entrevista com o Tenente Coronel Clayton, agora vamos ficar com pequenas partes da cerimônia da formatura elusiva do Dia do Soldado, para todos os telespectadores da Futura FM possam acompanhar de forma sequencial todos os eventos que ocorreram nessa formatura elusiva do Dia do Soldado. Então, vamos lá. Missão do 4º Batalhão de Engenharia de Combate: contribuir com o 5º Grupamento de Engenharia para a ampliação do poder de combate do Comando Militar do Leste, proporcionando mobilidade, contramobilidade, proteção e apoio geral de engenharia às organizações militares subordinadas ao Comando Militar de Área. Contribuir para a formação dos oficiais de engenharia da reserva e a formação básica dos futuros sargentos de carreira do Exército Brasileiro. Visão de futuro: ser reconhecida como unidade de alto desempenho entre as organizações militares do 5º Grupamento de Engenharia e das organizações militares de corpo de tropa. Valores e crenças: lealdade, iniciativa, dedicação, entusiasmo e responsabilidade. A presente cerimônia tem por finalidade comemorar o Dia do Soldado, cultuar a memória do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Em posição de destaque, o busto do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono. A tropa cantará a canção do Exército, letra do Tenente Coronel Alberto Augusto Martins e música de Teófilo de Magalhães.
condecorações. A bandeira nacional tomará lugar de destaque no dispositivo. E logo após esse evento, os soldados cantaram o hino ao Exército Brasileiro. Direita, mover. Os oficiais do batalhão possuidores de medalha ocuparão o lugar no dispositivo. O Tenente-Coronel Cleiton, comandante do batalhão, convida os senhores coronéis, Coronel Diniz, Coronel Frederico, antigos comandantes do batalhão, Coronel Erron Lauritz e Coronel Domingues, para fazer a entrega das medalhas. Medalha Marechal Osório. O comandante do Exército outorga, em portaria 140, de 8 de abril de 2019, conceder ao capitão Haroldo Henrique de Barros Souza e ao segundo sargento Jorge Henrique Pereira Mota a medalha Marechal Osório, o legendário, pelos excelentes serviços prestados. Medalha Militar. O secretário-geral do Exército, usando a competência que lhe foi delegada pelo comandante do Exército, resolveu, em portaria 207, de 13 de maio de 2019, conceder ao primeiro-tenente Gustavo Simões Baião a medalha militar e passador de bronze como reconhecimento aos bons serviços militares prestados durante mais de 10 anos. Medalha do Corpo de Tropa. O secretário-geral do Exército, usando a competência que lhe foi delegado pelo comandante do Exército, resolveu, em portaria 206, de 13 de maio de 2019, conceder ao subtenente Luiz Cláudio de Oliveira a medalha Corpo de Tropa com passador de ouro pelos bons serviços prestados em organizações militares do Corpo de Tropa do Exército Brasileiro por mais de 20 anos. Medalha Sargento Max Wolf Filho. O comandante do Exército outorga, em portaria 299, de 1º de julho de 2019, ao primeiro sargento Cristiano Silva Gonçalves
a medalha Sargento Max Wolf Filho, pelo excelente desempenho funcional, evidenciando características e atitudes como sentimento do dever, desprendimento, espírito militar e proficiência que notabilizaram o insigne sargento, integrante da Força Expedicionária Brasileira e herói brasileiro da Segunda Guerra Mundial, tendo se tornado merecedor de homenagem especial da instituição. Medalha de Serviço Amazônico, o secretário do Exército, usando da... Jair Marques de Oliveira Lopes, terceiro sargento Tiago José de Freitas e terceiro sargento em organizações militares da área amazônica. O comandante do batalhão comandará a continência à bandeira nacional. Agraciados, em continência à bandeira, apresentar arma! Cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado. As ordens das autoridades a que estiver subordinado. Respeitar os superiores hierárquicos. Respeitar os superiores hierárquicos. Tratar com afeição os irmãos de armas. Tratar com afeição os irmãos de armas. E com bondade os subordinados. E com bondade os subordinados. E dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria. E dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria. Cuja honra. Cuja honra. Integridade. Integridade. E instituições. E instituições. Defenderei. Defenderei. Com o sacrifício da própria vida. Com o sacrifício da própria vida. Comprometentes, descansar. Arma! A sua saudação ao pavilhão nacional.
E logo após esse acontecimento, os soldados cantaram o hino a Caxias. O Tenente-Coronel Cleito, comandante do batalhão, realizará a leitura da ordem do dia referente à comemoração ao Dia do Soldado. Senhor Geraldo Magela, prefeito municipal de Venceslau Braz, senhor Coronel Diniz, Coronel Frederico, antigos comandantes do batalhão, senhor Coronel Laurites, Coronel Domingos, senhores vereadores Melo, Santi, Renato, aos amigos Cesário, Daniel Ribeiro, diretor de serviço da Unifei, em nome dos senhores, cumprimento todas as autoridades civis e militares já anunciadas anteriormente pelo cerimonial. Senhoras, senhores, jovens escoteiros, estimados familiares e amigos, gostaria de agradecer e externar a imensa satisfação de contar com suas presenças aqui no nosso quartel, compartilhando deste dia tão especial e importante para o nosso batalhão. Permitam-me cumprimentar meus comandados, integrantes do 4º Batalhão de Engenharia de Combate, Batalhão Pontoneiros da Mantiqueira. Bom dia! Bom dia, comandante! Operação Firme! Passo a leitura da ordem do dia do comandante do Exército, alusiva ao Dia do Soldado. Há 216 anos, na pacata fazenda São Paulo, na então vila do Porto Estrela, hoje município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro,
nascia o pacificador, o político, o estrategista militar, que se tornou lenda entre os homens e as mulheres da Força Terrestre e herói nacional do povo brasileiro. Luiz Alves de Lima e Silva, cidadão de traço simples, estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, segundo filho de uma família numerosa, dedicou sua vida inteiramente a servir ao seu país com desapego, humildade, firmeza de propósitos e, acima de tudo, com espírito conciliador. Começou muito cedo sua carreira. Adolescente, cruzou os portões da Real Academia Militar para anos mais tarde, já como tenente porta-bandeira do Batalhão do Imperador, enfrentar seu batismo de fogo ao participar dos combates travados contra os portugueses na Bahia durante a Guerra da Independência. Em 1825, na campanha da Cisplatina, fruto de sua destacada liderança e bravura demonstradas nas diversas contendas de que tomou parte, retornou ao Rio de Janeiro, coberto de láureas. A cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, as revoltas liberais em São Paulo e Minas Gerais, a Revolução Farroupilha nos Pampas e a guerra contra Uribe Rosas foram momentos em que a grandeza de Caxias fez-se notória. Ao celebrar o Tratado do Ponte Verde, conclamou a união, farrapos e imperiais, restabelecendo a paz e garantindo a integridade da nossa terra. Na Guerra da Tríplice Aliança, conflito armado de proporções continentais que ceifou a vida de muitos brasileiros e irmãos sul-americanos, Caxias liderou, coordenou, racionalizou e inovou, não por acaso, servidões tão conjugadas pelos nossos jovens soldados da atualidade. Caxias tornou-se um símbolo, no dizer do notável Gilberto Freire. Caxiismo não é conjunto de virtudes apenas militares, mas de virtudes cívicas comuns a militares e civis. Nesta cerimônia festiva em que, perfilados, abatemos nossas espadas e prestamos respeitosa continência em homenagem ao soldado exemplo, reverenciamos também todos os demais soldados que, dioturnamente, emprestam de forma abnegada o braço forte e a mão amiga em benefício da sociedade brasileira, sendo muitas vezes presença única do Estado nos mais de 8.500.000 quilômetros quadrados do território nacional. Guerreiros astutos que patrulham os 16.000 quilômetros da nossa faixa de fronteira terrestre, nossos rios, campos, montanhas e florestas, garantindo a soberania do país. Aos incautos que insistem em tutelar os desígnios da brasileira Amazônia, não se enganem, os soldados do Exército de Caxias estarão sempre atentos e vigilantes, pronto para defender e repelir qualquer tipo de ameaça. Engenheiros que, de norte a sul, constroem estradas, permitindo a circulação das nossas riquezas. Combatentes da ciência e da tecnologia, que se dedicam à pesquisa e ao desenvolvimento de sistemas e materiais de última geração, buscando fornecer modernidade à força terrestre. Soldados da saúde e da logística, que atendem com espírito humanitário, levando esperança e conforto à população brasileira, nos lugares mais distantes do nosso país. E hoje também aos nossos irmãos venezuelanos na Operação Acolhida. Nossa reserva ativa, forte e unida, arcabouço das tradições e exemplo para as novas gerações. Homens e mulheres de alma verde-oliva, vocacionados com dedicação integral e exclusiva, permanentemente disponíveis, sujeitos aos rígidos preceitos da hierarquia, da disciplina, da vida militar castrense, mas que vibram ao ouvir um brado vigoroso, seja ele velame, aço, caatinga, aviação, Pantanal, montanha, força, selva. Antes de finalizar, gostaria de prestar uma homenagem especial
a todos os soldados brasileiros que tombaram no cumprimento do dever, derramando seu sangue nos combates pela nossa independência e união territorial, nos campos de Tuiuti e Cerro Corá, e nas escarpas europeias de Montese e Monte Castelo, na luta contra o inimigo interno em defesa da liberdade e da democracia, nas missões sob a bandeira da Organização das Nações Unidas, levando a paz e a segurança a todos os continentes, nas operações de garantia da lei e da ordem, nos diversos estados da Federação, especialmente no Rio de Janeiro. O solene toque de silêncio traduz todo o nosso reconhecimento e gratidão. Ser soldado é mais que profissão, é missão de grandeza. Na senda deste sábio provérbio militar do general Leônidas Pires Gonçalves, antigo ministro do Exército, sigamos o legado do pacificador, cultuemos as virtudes militares, mantenhamos-nos íntegros e tenhamos fé na suprema missão do Exército de defender a pátria, os poderes constitucionais, a lei e a ordem. Que este brado vibrante ecoe pelos 4 cantos do nosso continente, como testemunho solene do nosso amor à pátria. Soldados do invicto Exército de Caxias, Brasil! Acima de tudo! Assina General de Exército Edson Leal Pujol, comandante do Exército. Senhores, senhoras, antes de finalizar a cerimônia, não poderia deixar de citar os militares do batalhão que foram agraciados nesta manhã com as seguintes condecorações: Medalha Marechal Osório, Medalha Corpo de Tropa, Medalha Militar, Medalha de Serviço Amazônico e Medalha Sargento Max Wolf Filho. Destaco a importância deste ato e o devido reconhecimento do Exército Brasileiro a esses militares pelo trabalho, dedicação e empenho na realização das missões que lhes são confiadas. Meus parabéns, e aqui reforço a importância que cada um dos senhores deve ter, permanecendo com a mesma honradez, profissionalismo no exercício de suas funções. Destaco ainda o juramento à bandeira, realizado pelos alunos do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, do curso de formação e graduação de sargentos e dos soldados incorporados no corrente ano. Esta cerimônia do juramento à bandeira é o ato mais solene e significativo para o jovem militar, marcando de forma permanente um compromisso com a nação, fato que marca permanentemente as suas vidas e simboliza o instante em que passam a se dedicar inteiramente ao serviço da pátria, com a promessa de defender a nação brasileira com o sacrifício da própria vida. Finalmente, agradeço mais uma vez a presença de todos os amigos do batalhão e, em especial, os familiares dos nossos alunos e soldados presentes nesta atividade. Desejo um excelente dia a todos. Muito obrigado. Encerrando esta solenidade, o Batalhão Pontoneiros da Mantiqueira desfilará em continência ao comandante do batalhão, entoando, ao romper da marcha, a canção Fibra de Heróis.